Olá, nesse vídeo estarei apresentando com maiores detalhes as configurações da empresa e configuração da filial do módulo fiscal que foram replicadas no vídeo anterior. Então, lá na replicação das configurações de uma empresa padrão, o que foi replicado inicialmente? Aqui em configurações, configuração da empresa, eu fiz a replicação dessas configurações. Ou seja, essas configurações aqui afetam algumas informações e é importante que vocês tenham conhecimento dessa configuração para que, se tenha necessidade de alterar algum parâmetro, que seja feita essa alteração já no início da escrituração fiscal. Então, o que essa configuração define? A forma de numeração para as duplicatas, se eu quero sequência numérica ou sequência alfanumérica. Se a empresa utiliza transferência entre filiais, sim ou não. Então, se eu tenho matriz e filial, eu faço transferência entre os estabelecimentos. Eu vou estar informando aqui se eu quero que o sistema faça a geração automática da transferência na empresa destino. Quando eu lanço, por exemplo, a saída na matriz, ele gera a entrada na filial. Eu vou estar informando aqui se o sistema utiliza cadastro do CEAP ou patrimonial, ou seja, quando eu lançar uma nota com CFAP demobilizado, se eu quero que o sistema já abra o cadastro do CEAP e já abra na sequência o cadastro lá do módulo patrimonial para a inclusão desses cadastros, desses controles dentro do sistema. Tem aqui controle da forma de apuração dos retidos das entradas, se eu quero por código de recolhimento, por fornecedor, enfim, as opções que eu tenho, as variações possíveis para esse tipo de controle, essa forma de apuração do sistema. Tem aqui a configuração do controle das retenções das saídas, do PIS, COFINS, contribuição social e RPJ. Eu posso estar definindo aqui se eu quero que compense diretamente na saída, se eu quero fazer um controle manual ou se eu quero compensação diretamente na duplicata. Então aqui, se por exemplo, lancei uma nota, importei a nota de saída lá e tinha a retenção de PIS e COFINS. Se eu quero que essa compensação seja efetuada dentro do próprio mês, eu vou deixar a compensação direta na saída. Se eu detalho duplicatas dentro do sistema, eu quero que faça compensação conforme eu vou fazer o recebimento dessas notas, eu coloco compensação direta na duplicata. Ou se eu quero fazer um controle manual, ou seja, só vai compensar essa retenção quando eu for lá na rotina e informar que foi recebido aquele valor, eu coloco controle manual. Tem a definição para contabilização dos retidos da saída, se eu quero por data de emissão ou data de pagamento. Mesma questão aqui para a contabilização do PIS e COFINS e contribuição retido nas entradas, se eu quero para contabilização pela data de entrada ou data de pagamento. Se a empresa está sujeita à DMED, né, Declaração de Serviços Médicos, eu vou estar informando aqui como sim e informando os dados cadastrais dela. Se eu tenho indicador de item, indicador tipo do item por filial, eu vou informar aqui como sim. O que seria esse indicador de item por filial? Por exemplo, para o estabelecimento lá para a matriz, eu compro lá canetas e são para revenda, são mercadorias para revenda. Já lá no outro estabelecimento eu compro as canetas e esses aí são para uso e consumo. Eu vou estar informando o tipo do item por estabelecimento. Se não tem essa variação, se é sempre o mesmo tipo independente do estabelecimento, eu deixo aqui como não. Se eu vou fazer o controle de produção e estoque por dentro do sistema, eu deixo aqui como sim também. Daí, claro, consequentemente, eu vou estar informando a data para esse controle, número de casas decimais que eu quero que controle na quantidade e uma regra lá para geração do valor do produto, que geralmente é o valor do produto, mas consigo estar colocando aqui regras para somar ou deduzir alguns tributos que possam vir lá no próprio lançamento. Aqui tem mais um controle extra do sistema para a capacidade de produção de micro cervejarias, vou estar informando aqui qual que é a capacidade, se for o caso. E logo abaixo aqui eu tenho a informação do sistema, se a empresa vai ter escrituração de documentos extemporâneos. Então vou estar informando aqui como sim ou não, conforme a situação. Aqueles documentos que vão entrar fora do período de emissão na escrituração fiscal. Basicamente essa configuração da empresa que foi replicada pela rotina anterior. A outra configuração é a configuração da filial, que também aqui em configurações. Configuração da filial, eu tenho algumas informações muito importantes aqui. Então, contador responsável pela escrita fiscal. Vou estar informando aqui o contador responsável lá. A questão do informa-se integra na entradas ou nas saídas, ou só nas entradas ou só nas saídas. Se a empresa gera se integra ou gera expede, a recomendação é que aqui seja deixado informa na entradas e saídas, pois essa configuração vai habilitar campos para preenchimento no lançamento fiscais, tais como modelo de documento, indicador de pagamento e tal. Logo abaixo aqui eu tenho algumas configurações relacionadas às importações e aos relacionamentos entre naturezas. Essas configurações eu vou detalhar melhor nos próximos vídeos.
Tenho aqui para fins de digitação, então digamos que essa empresa tem muita digitação manual. Infelizmente, digamos que ela não gera lá os XMLs para importação, enfim, tem uma situação específica onde ainda tem muita digitação manual nessa empresa. Se é uma empresa do Simples, eu posso vir aqui e já configurar para o sistema já pular aqui nas entradas do valor contábil para a coluna de outras. Mesma coisa eu posso fazer na saída, desse modo, quando eu estiver digitando, o sistema não vai ficar passando base de cálculo, alíquota nem valor. Digitei o valor do lançamento no valor contábil, automaticamente ele já vai pular para a coluna de outros. Aqui se valida o controle de autorização de emissão de documentos fiscais. Isso aqui é para quando existia lá a emissão de talões, blocos de documentos fiscais. Eu tenho a opção de habilitar esse controle dentro do sistema. A opção de lança acréscimo financeiro aqui para utilização, se eu não estou enganado, lá para geração do ICMS, não me lembro se é Santa Catarina, tem um estado específico que tem situação de acréscimo financeiro. Tarifa bancária para recebimento duplicado, se tiver uma tarifa padrão já pode estar informando nesse campo. E logo abaixo aqui a configuração de contabilização. Também eu vou estar definindo aqui se ela vai ser online, offline com vínculo, offline sem vínculo, conforme a situação da empresa e a definição interna do escritório. E ainda a opção de utilização de controle gerencial, ou seja, a parte de centro de custos. Se eu vou estar utilizando o controle gerencial, eu defino aqui se é por lançamento contábil ou por lançamento fiscal. Essas configurações aqui vai ser disponibilizado também um link com o manual mais detalhado em relação a essas configurações. Também é interessante que com eventuais dúvidas em relação a essas configurações, pode ser clicado no próprio campo que tem a informação a qual vocês têm alguma dúvida e podem estar clicando no F1 para acionar o ajuda daquela informação. Então aqui, por exemplo, a parte de contabilização tem aqui informações como que funciona, a opção não utiliza, a opção offline com vínculo, sem vínculo, a opção online. Então uma série de campos no sistema tem essa facilidade de você estar clicando no campo, acionando ali o F1 para listar as informações padrões, as orientações padrões do sistema referente a essa configuração. Seria isso então, pessoal. Na sequência daremos andamento aos vídeos de implantação do módulo fiscal. Até mais.